Olá pessoal, no vídeo de hoje trago aqui um tema muito importante que basicamente é um problema que muitos utilizadores do Windows têm, que é o facto de, na maior parte das vezes, o Windows não reconhecer a totalidade da memória RAM que temos no computador, aparecendo assim o famoso memória utilizável. Em alguns casos é mesmo necessário que o Windows utilize parte da sua memória RAM para ajudar outros componentes, mas na maior parte das vezes são algumas configurações no seu Windows que causam este problema. Então, assista o vídeo que no final será capaz de entender mais sobre este problema e as suas possíveis soluções. Se gosta deste tipo de conteúdo, então inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder as próximas dicas. O primeiro ponto a termos em conta é verificar se a memória RAM disponível é a mesma que a memória RAM colocada. Ou seja, se você colocou 16 GB, terá que ter 16 GB de RAM, ou ali próximo. Para isso, vamos abrir o gestor de tarefas, Ctrl+Shift+S, vamos aqui em Desempenho, selecionamos a opção Memória. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é, se você no seu computador colocou uma memória de 16 GB, por exemplo, dois pentes de 8 GB cada, para ativar o Dual Channel, terá que aparecer aqui os 16 GB de memória. Se não aparecer estes 16 GB, então existe um problema. O que eu quero que nós percebemos aqui logo neste primeiro ponto, qual é a diferença? Porque através da diferença de memória que faltar no seu computador, consegue já ter uma percepção mais ou menos de qual é o problema. No meu caso, vocês podem ver que eu tenho 16 GB e o Windows reconhece 15.8, ou seja, esta é a memória utilizável que eu tenho aqui de momento. E essa diferença que eu falo leva-nos logo ao segundo ponto. Se por vezes se a diferença for muita, poderá muitas vezes ter a ver com a versão do sistema operativo que instalou no seu computador. Para isso, vamos abrir aqui as definições do Windows, vamos depois em Sistema, puxamos mais abaixo e escolhemos acerca de... Aqui, pessoal, eu estou a falar do quê? Se você instalou um sistema de 32 bits ou de 64 bits. É claro que quem estiver a utilizar o Windows 11 poderá basicamente pular esta etapa, porque o Windows 11 só temos a versão de 64 bits. Mas quem estiver a utilizar o Windows 10 terá que verificar essa opção. Porquê? Se tiver instalado um sistema de 32 bits num computador ou notebook que tenha uma RAM superior a 4 GB, o Windows não irá reconhecer a sua totalidade da RAM. Porquê? Porque o sistema de 32 bits é para computadores que tenham mais ou menos até 3 GB de RAM. A partir dos 4, tem que optar sempre por um sistema operativo de 64 bits. Isto para quem estiver a utilizar o Windows 10 ou outras versões mais antigas do Windows. Para quem tiver o Windows 11, é certeza que tem um Windows de 64 bits, porque o Windows 11 só há em 64 bits. Este é o segundo ponto que vocês têm que ter em consideração mediante a diferença que existir entre a memória disponível e a memória que você colocou no seu PC ou notebook. Após isso, podemos passar para o terceiro ponto, que é verificar se em alguma altura em que esteve a utilizar o seu computador e seguiu algum tutorial de configuração do Windows, não tenha feito algo que limite a sua memória, ou seja, tem um valor específico de memória RAM a ser utilizado pelo sistema. Então vamos aqui fechar as definições e vamos carregar na tecla do Windows mais a letra R e vamos introduzir o comando msconfig. Após abrirmos esta opção, vamos aqui em Arranque e selecionamos Opções Avançadas. O que eu estou a falar é exatamente aqui deste pormenor. Existem muitos tutoriais aqui no YouTube onde as pessoas às vezes ensinam a colocar um número de memória máxima. A questão é que depois o valor a atribuir não é o correto. Não quer dizer que você não pode adicionar memória máxima, mas se adicionar memória máxima, convém que no valor aqui a colocar seja o valor total da sua memória. Se colocar um valor inferior, é lógico que o seu Windows não irá reconhecer a sua memória na totalidade e irá apresentar então a tal mensagem de memória utilizável. Mas aqui é algo que você nem precisa de fazer nada. Basta deixar conforme está aqui que o Windows automaticamente gere esta opção. Então não precisa de alterar. Então verificar se alguma vez seguiu algum tutorial em que aqui mostrava que tinha que alterar e colocar algum valor em específico. Se tiver, remova qualquer valor que aqui esteja e desmarca esta caixinha. Depois é só clicar em OK, aplicar e OK novamente para ver se corrige então essa situação de memória utilizável. Passando para o quarto ponto, é algo que eu volto a trazer aqui, que é atualizar drivers. Muitos utilizadores não levam isto em consideração, não dão a devida importância,
mas atualizar drivers é bastante importante. Em específico, drivers da placa-mãe e drivers da placa gráfica. Porque os drivers desatualizados podem causar vários problemas de compatibilidade que depois afetam no uso da memória RAM. Existem várias formas de atualizar os drivers. Pode atualizar através do gestor de dispositivos, pode atualizar utilizando um programa em específico para atualização de drivers, como por exemplo o Driver Booster, ou também pode fazer através da página do fabricante. É o ideal fazer através da página do fabricante porque é sempre mais seguro. Mas também tem as outras opções. Então, vocês podem ver, estou aqui na página do fabricante do meu PC e, neste caso, aqui podemos baixar qualquer driver que esteja aqui disponível, tentar baixar sempre o driver mais recente, principalmente drivers de placa-mãe e placa gráfica. Mas o importante aqui é manter sempre os drivers do seu computador atualizados. Isso por vezes resolve muitos problemas em relação à memória utilizável, como também outros tipos de problemas que podem acontecer no seu computador. Então, manter os drivers atualizados é algo muito importante que eu sei que muitos utilizadores desvalorizam completamente. Passando para o quinto ponto, algo que pode verificar é na BIOS, pessoal. Por vezes pode existir alguma configuração na BIOS que pode estar a limitar a quantidade de RAM utilizável. Para entrar na BIOS, tem que reiniciar o seu computador e geralmente é pressionando as teclas F2 ou F10 ou F12 para entrar na BIOS. Aqui eu não vou aprofundar muito, pessoal, porque as BIOS são diferentes. O que eu posso dizer é que vocês, ao acederem a BIOS, se tiver confiança para fazer isso, procurar por algo que especifique memória RAM e ver se é ali que está o problema. Se não sentir confiança para isso, aconselho a levar então o seu computador num técnico para ver essa situação. Algo que depois ainda pode também verificar-se, se após esses passos não funcionar, é no caso de abrir o seu PC ou notebook e também fazer uma limpeza nas memórias ou então trocar as memórias de slot, também testar no outro computador, pode fazer essa opção porque também pode existir um problema físico no seu computador. Então pode também experimentar fazer isso no caso das outras opções em cima falharem. Volto a repetir, se tiver confiança para fazer isso, se não, leva num técnico que é o ideal. E o último ponto, pessoal, é se após todos esses passos continuar a mensagem de memória utilizável e se a diferença for pouca, atenção, se a diferença for pouca, poderá ser normal. Quando eu falo de diferença pouca, estou a falar mais ou menos até uns 500 megas de diferença, não muito mais do que isso. Poderá ser normal. Porquê? Vou dar-vos o exemplo aqui deste PC que eu estou a utilizar. Vamos aqui abrir novamente as definições. Vamos então novamente em sistema, acerca de, e vocês se repararem aqui neste PC tenho 16 GB e tenho 15.8 de memória utilizável. Isto está a acontecer pelo simples facto de o PC que eu estou a utilizar não ter uma placa gráfica dedicada, ou seja, ela tem uma placa interna e então o Windows precisa de alguma RAM para fazer com que a placa gráfica funcione como deve ser. Porque as placas gráficas dedicadas já trazem uma memória RAM incorporada, chamada de VRAM. Ou seja, não é preciso usar a memória RAM do computador. Mas uma placa integrada, que isto muitas vezes acontece em notebooks e também em alguns PCs que não possuem a placa gráfica dedicada, isso acontece. No meu caso, eu sei que não vou conseguir alterar esta opção. E tenho aqui esta imagem onde vocês conseguem perceber isso. Tirei aqui uma foto de um notebook que eu tenho, que não tem uma placa gráfica dedicada e temos aqui esta opção que eu estou a explicar. Atualmente está pré-definido para utilizar 32 MB de RAM para ajudar a placa gráfica. Então é esse ponto que eu estava a dizer e vocês podem ver que o máximo são 512, ou seja, poderá ser necessário mesmo e então aí não vai conseguir que desapareça a mensagem de memória utilizável. Mas pelo menos já fica a perceber o porquê de aparecer a memória utilizável. Então, neste caso, não poderá fazer rigorosamente nada. Verifiquem esta situação e qualquer dúvida, deixa aqui em baixo nos comentários. Era isso, pessoal. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham percebido o que eu trouxe aqui em relação a este tema. Se gostou do vídeo, deixa o like e também qualquer outra sugestão, deixa aqui em baixo nos comentários. Vou deixar estes vídeos aqui no ecrã que também podem ser úteis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.